era o dia do meu casamento. E era como se fosse hoje, do jeito que eu estou hoje. Tá? E esse casamento, ele ia acontecer numa ilha, que era uma praia, mas eu entendo que não era assim um continente, era uma ilha. Uma ilha com toda a estrutura de luz, estrada, casas, pessoas, comércio. E eu estava num resort, porque a nossa cerimônia ia ser lá. A festa e a cerimônia. Tinha um salão separado, já arrumado. E eu já estava nesse resort, eu estava segurando o meu vestido. Coisa bem típica de noiva, né? Com aquela capa protegendo o vestido. E ele estava assim, nos meus braços. E eu sabia que, apesar daquela capa que estava protegendo, era um vestido muito bonito. Ele era branco de tafetá. E ele tinha sido feito sob medida para mim. Não era um vestido qualquer que eu comprei, não. Ele tinha sido feito para mim. Era um modelo exclusivo para mim. Tinha um drapeado, muito, muito bonito, muito adequado, porque o casamento ia acontecer de dia, mais no fim do dia, mas não à noite, que eu quero dizer. Então eu lembro que era um vestido que não tinha bordado, ele estava bem adequado para aquela ocasião. E eu estava muito preocupada. Eu estava preocupada porque eu tinha contratado uma pessoa ou uma dupla, né? O sonho também, às vezes, não é uma coisa tão que você vai saber exatamente tudo o que significa. Mas era uma pessoa que era para fazer o meu cabelo. E daí eu já não sei se ela ia fazer o meu cabelo e a maquiagem, ou se ela tinha, se a pessoa que era auxiliar dela, porque eram duas moças, elas estavam juntas para fazer isso. E já estava na hora do meu casamento. E eu tentava, procurando no resort, com o vestido na mão, eu procurava essas meninas e elas desconversavam. Elas, tipo assim, mas o que elas estavam fazendo? Que elas tinham que ir comigo no meu quarto começar a me arrumar. Oficialmente era para isso que elas estavam lá naquele resort. Pois bem, enquanto isso estava acontecendo, eu encontrei uma moça. E essa moça, ela me chamava de pastora. Eu a conhecia, ela me conhecia. Ela me chamava de pastora, bem carinhosa, bem alegre. E ela estava vestida, aliás, ela não estava vestida. Sabe aquelas pinturas de corpo que o pessoal usa, acho eu, mais para carnaval? Assim, ela estava com aquela, ela estava nua, mas ela estava com aquela pintura no corpo. E ela estava com tipo uma sainha, uma tanguinha, com um frufruzinho, com umas miçanguinhas muito curta, dava para ver tudo, tá? E eu percebia que os seios dela também estavam nus e tinha, acho que um adesivo, um negócio assim, que eu não entendia direito, com uma lantejola, cobrindo só o necessário. Ela estava com aplique no cabelo, estava maquiada. A impressão que eu tinha é que ela ia para uma festa de fantasia, uma festa de carnaval. E ela tinha uma amiga que estava igual. E eu achei aquilo muito esquisito, porque, sabe, me incomodou o jeito que ela estava trajada. Não era ocasião. Estava inapropriada. Estava muito exposta, né? Enfim, e a gente conversando, tal, e eu, no sonho, eu até pensei assim, puxa, que estranho, né? Ela é amiga daquele jeito e tal. E as outras pessoas estavam com roupas normais, mas enfim. E eu, na minha cabeça, pensei assim, bom, se eu não conseguir que a moça que vai fazer meu cabelo, as meninas que vão fazer meu cabelo, e a minha maquiagem, se eu não conseguir fazer com que elas façam, talvez eu possa pedir para ela me ajudar. Mas no sonho,
eu também achava que aquilo não era adequado. Enfim, eu continuei pelo resort e o vestido na mão, tá, gente? Pensa, eu senti o peso do vestido. E nisso, eu lembro que eu mandei um áudio pro Guilherme. Eu ia casar com o Guilherme, tá? Esqueci de falar, né? Pois é, eu ia casar com ele. E ele estava vindo, porque o sonho me mostrava que eu gravei um áudio para confirmar o endereço do resort, mas ele já estava vindo, ele sabia onde que era. É que a ilha era um pouco estranha. E ele estava vindo de carro, ele estava seguindo o GPS e fazia assim uma poeirinha. Sabe quando o carro está em alta velocidade, faz aquela poeirinha? Então eu sabia que ele estava vindo. E ele já estava arrumado para o casamento. E, enfim. E aí eu fui atrás dessas meninas para me arrumar. E eu entrei num outro salão. E era um salão que tinha muitas mesas, tinha algumas pessoas, um garçom servindo. E eu não conseguia chegar até elas. Mas eu as vi e fiz um sinal do tipo assim, tá na hora? E as duas, assim, principalmente a principal, vamos dizer assim, ela me olhava, uma cara de boçal, assim, sabe? Tipo... E ela apontava com as duas mãos pro prato. Ela estava comendo. Tipo assim. E balançava a cabeça e fazia algum comentário com a outra moça que também estava comendo. E eu fiquei desesperada, gente. Porque o meu casamento estava para acontecer dali a pouco e eu não estava pronta. E eu fiquei indignada, a ponto de falar não, pensar comigo, moça, quer saber? Eu vou dar o meu jeito. Né? Eu vou pro meu quarto, vou me arrumar e vou dar meu jeito. Eu lembro que o meu cabelo, ele estava assim solto, liso, mas ele estava bem cuidado, assim, como se eu tivesse me preparado para fazer alguma coisa no cabelo. A minha pele também estava boa, eu estava num peso adequado, eu estava pronta, mas não pronta. Aí eu fui pro quarto e eu entrei no quarto, não era o meu quarto, mas era o quarto daquelas duas meninas que estavam fantasiadas. E estava uma bagunça, e eu não gosto de bagunça. Tinha um monte de coisa jogada na cama, tinha um adereço lá, acho que da fantasia, estojo de maquiagem, sapato, escova, tudo assim. E aquilo assim me preocupou, me deixou desconfortável. Mas eu ia dar um jeito. E a minha ideia era já pôr o vestido, porque eu me sentia limpa, eu não me sentia suada. Eu sentia assim que eu já podia pôr o vestido. Mas eu pensei, não, eu vou tomar um banho só para garantir. Né? E entrei no chuveiro. E o chuveiro também assim, sabe? Ai, pena que eu não tenho um chinelinho aqui, né? Que banheiro dos outros, ai, não sei como é que tá isso. Mas enfim, eu tomei banho. E também, uma outra coisa. No sonho, eu vi que pessoas da minha família que estavam vindo para o meu casamento, elas tinham chego na ilha. E essas pessoas estavam num outro hotel. E era longe do resort que eu estava. Era um hotel simples, como se fosse um hotel que quando você chega na ilha, embarca na ilha, você fica ali, para depois ver o que você vai fazer. E essas pessoas estavam lá, se arrumando, iam começar a se arrumar, e eu, no sonho, pensava assim, não é lá, meu Deus, e agora? Eu tenho que encontrar um jeito, eu tenho que avisar que o casamento não vai acontecer lá, que o casamento é aqui no resort. Mas no sonho eu tinha a impressão que essas pessoas não iam participar do meu casamento. E era só eu e o Gui mesmo. Enfim. Aí, eu terminei o banho, né? Tava limpinha e tal. E quando eu ia para o vestido, o Guilherme chegou, mas o Guilherme chegou de verdade. Ele entrou no quarto, no nosso quarto aqui de Curitiba, e eu acordei. E, enfim, o Gui entrou para pegar alguma coisa e trabalhar, né? Então eu fiquei pensando naquilo.
Gente, a sensação era muito ruim. Muito ruim. Assim, eu tinha essa sensação de que você não está pronta, que tem alguma coisa que está atrapalhando para isso acontecer. Era uma data muito importante. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu dependia daquelas meninas e elas não queriam vir comigo, me ajudar. Enfim, mas eu sabia que eu ia dar um jeito. Mas a sensação era muito ruim. Era de pura agonia. Os que estão casados aqui sabem, né? Que quando a gente se prepara para o grande dia, é muito detalhe, é muito gasto, é muito tempo, é muito esforço, envolve muitas pessoas. Para de repente, um detalhe ou outro não ficar do jeito que a gente gosta, assim, é meio complicado. Aí eu também senti de gravar esse sonho e mandar para o Guilherme. Porque para mim era literal. Para mim era claro como a água. Então, realmente, eu quis compartilhar com vocês, porque nós entendemos depois que era muito significativo. E essa parte, Deus deu a revelação do sonho para o Gui, apesar de ser bem claro, né, amor? Então, bem. Amém. Glória a Deus. Se quiser sentar. Se quiser sentar aqui perto, senta aqui. Eu falei para a Patrícia se ela quisesse passar para a igreja a interpretação que Deus me deu, mas ela prefere que eu fale. Eu prefiro falar coisas mais motivadoras, né? Mas eu creio que isso é motivador para nós, porque se Deus está nos avisando, é porque Ele quer que mude a situação para muitos. Amém? Nem sempre nós temos um sonho e o Senhor nos dá a revelação. Amém? Um segredo para quando você saber que a revelação vem de Deus é quando você fica tentando no literal. Mas o que significa isso? Isso significa. Quando você começa a fazer assim, pode escrever que isso aí é uma revelação do homem, que você está querendo dar um jeitinho na interpretação do sonho. Tem vezes que Deus te dá um sonho e te dá a interpretação. Tem vezes que Deus te dá um sonho e dá a interpretação para outro. Por isso que temos os irmãos e por isso que devemos compartilhar as coisas. E eu tenho essa experiência já há muitos anos, de ter sonhos e de ter revelação de sonhos. Na mesma noite eu tive um sonho muito complicado, muito difícil. E orei muito para Deus e não tive a mínima pista do que significava aquele sonho. Então eu anotei, guardei, vou compartilhar com alguns irmãos que o Senhor coloca no meu coração, para ver se alguém tem a interpretação. Mas quando este sonho da Patrícia, quando ela me mandou o áudio, eu orei e Deus descortinou, mas assim, como se tivesse você lendo em outra língua e vindo a tradução. Amém? Então foi algo assim tremendo. E na mesma semana, a Fran também me mandou um sonho que praticamente fala a mesma coisa, de uma forma diferente, um outro sonho, mas também é um recado de Deus. Então veio de uma forma muito clara para a igreja, inclusive veio com uma palavra, que eu vou ler aqui a palavra antes de interpretar. Está lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 1. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir.
Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se alguém puder me trazer uma água, eu agradeço. Amém? É algo terrível essa palavra. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. É algo terrível. Não é bom. Não? Bom seria, às vezes, que a Patrícia tivesse um sonho aonde moedas de ouro caíam na igreja e ela via Mercedes e BMWs estacionados ali na frente, e aí eu interpretaria o sonho e Deus falaria que estaria nos dando riquezas, poder. Às vezes isso é melhor de ouvir. Sim ou não? Vamos ser sinceros. Vamos deixar a falsa humildade. É bom ou não é bom ouvir que nós vamos receber poder de Deus, riqueza, sabedoria? Sim ou não? Sim. É bom. Mas o bom para nós é receber a verdade de Deus. Isto é o bom para nós, é receber a verdade que nós precisamos naquele instante, para que nós podermos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós aqui na terra. Então, é necessário, fale para o seu irmão, é necessário falarmos a verdade. O Senhor não veio aqui para agradar. Quando Ele estava aqui, Ele não ficava agradando e adulando as ovelhas. Ele amava, Ele curava, e isso trazia muita alegria, mas Ele falava a verdade que até os seus mais próximos muitas vezes se constrangiam. Em várias situações, quando o Senhor falou que iria morrer, eles se constrangeram, ao ponto de Pedro falar: não, isso não vai acontecer. E o Senhor falou: arreda-te, Satanás, porque não querem ouvir isso. Não deveria ser fácil ouvir o mestre falar que ia padecer, sofrer, ser crucificado e morrer nas mãos dos malfeitores sem dever um centavo. Não deveria ser fácil. Quando o Senhor falou que Ele era o pão e que era necessário que nós comêssemos do pão e que nós bebêssemos do seu sangue, também não foi gostoso ouvir isso. E muitos saíram e falaram assim: essas palavras são muito pesadas para mim. Que essas palavras não sejam pesadas para você. Que essas palavras sejam de libertação. Amém? E o Senhor me deu assim, clareou. Me lembrou dessa palavra e clareou. E esse sonho, o casamento, algumas coisas estão muito claras. Representam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vai haver um casamento. E neste casamento nós estamos
preparados? Nós estamos nos preparando? Nós estamos levando a sério como é a preparação de um casamento? Principalmente um casamento que vai haver uma festa grande, não dá trabalho? Dá muito trabalho. São muitos detalhes para que tudo ocorra bem. Você imagine um casamento que houve toda uma preparação, todo um investimento, e por algum fato, e a gente já ouviu várias histórias disso, ou que a noiva não veio, ou que o noivo não foi. Eu já vi fatos que o noivo morreu na ida para o casamento, que a noiva morreu. Já vimos fatos que o pai da noiva morreu, que o pai do noivo morreu, e cancelaram o casamento. Já aconteceu várias coisas. E a gente vê traumas, sim ou não? Nós vimos traumas, pessoas traumatizadas. Eu soube de um caso bem próximo, não familiar, mas era uma professora minha, que a irmã dela foi abandonada na frente de todos os convidados. Que o noivo disse: não quero casar com você. Eu não sei como está essa moça. Isso aconteceu há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, na igreja católica ali, a Santa Teresinha. Eu lembro que eu fiquei marcado com aquele, meus amigos que a gente conhecia, a gente ficou marcado. Eu não fui nesse casamento, mas a gente ficou marcado com aquilo. Ficou uma coisa assim que doeu, né? Eu não sei como é que, se ela foi curada, se ela conseguiu recuperar desse baque, mas há recuperação desse baque, porque Jesus pode mudar todas as coisas. Jesus pode vir sobre essa pessoa, sobre esta noiva, sobre este noivo, sobre esta família, e transformar toda a situação. E essa pessoa pode vir a casar novamente e ser feliz. Amém? Aqui não. Aqui é um único casamento. Jesus não virá duas vezes. Ele não vai vir e falar assim: a noiva não está pronta, eu venho mais tarde, vamos esperar mais uma semana, mais um ano. Vai ter um casamento, vai ter uma festa, uma vez só. Jesus virá, e quem está preparado vai, e quem não está preparado fica. É direto assim. E não vai ter chance. Ah, Senhor, agora, tá? Não tem chance. É eterno. Aqui na terra nós temos muitas chances. Nós temos chance de nos arrepender. Nós temos chance de nos curar, tanto emocionalmente como fisicamente. Nós temos chance de recuperar coisas que nós perdemos. Então nós sabemos que muitas pessoas perderam a empresa, perderam a casa, perderam. Tudo isso você pode recuperar. O Senhor pode te dar da noite para o dia. Você pode ter esperança. Se você entrou aqui na igreja sem nenhum centavo, só com a roupa do corpo, você não tem casa, a única coisa que você tem são dívidas lá fora. Se você entrou dessa forma aqui, você pode ter esperança, porque amanhã Deus pode mudar todo esse quadro, todo, e você ser uma pessoa que não tinha nada e passa a ser uma pessoa que tem tudo. Você pode ter entrado aqui sem amigos, sem esposa, sem filhos, com um monte de problemas emocionais, mas o Senhor pode transformar toda a sua vida, e você pode ter esperança disso. E nós podemos ter esperança pelas pessoas. Nós podemos ver uma pessoa totalmente destruída, e eu tenho esperança, porque Jesus pode transformar. Sexta-feira nós estávamos lá no Largo da Ordem. Irmãos, vocês precisam ir um dia lá pelo menos. Você sai de lá, você vai sair de lá dizendo assim: eu não tenho problemas, não é, Narciso? Eu não tenho problemas. Você vai sair de lá dizendo que você não tem problemas. Não, você achava que tinha problemas. Problemas são aquelas pessoas que na hora da gente dar tchau, eu vi o Assis uma hora falando para uma pessoa: você vai para onde? Ele olhou assim, como quem diz: onde tem uma marquise? Onde tem uma marquise? O Assis saiu descalço lá, porque deixou o tênis dele lá.
Eu falei, se o Pedro me pedir mais um dinheiro, eu não tenho mais nada. Só tenho cartão agora. Porque eles precisam de tudo. De tudo. De tudo. Eles não têm família. Chegou um machucado lá, né, Assis? Sujo, com o olho, não sei se ele apanhou, né? Ele falou que ele tinha achado que era super-homem e que o trem tinha batido na cara dele. E ele estava com o olho assim, como se tivesse levado um murro de alguém, e com o olho sangrando, assim, saindo sangue. E ele não tem um hospital, ele não tem uma pessoa, ele não tem uma mãe, ele não tem um irmão. E uma hora eu olhei, ele tinha umas 70 pessoas, né, Cis? E a gente distribuindo ali comida, glória a Deus pela igreja que tem ajudado. Tinha sanduíche, eles estavam alegres ali. E a gente conversou com um, conversou com o outro. Pessoas que nem nós. De carne e osso, tem cabelo, tem coração. São filhos de Deus, têm as mesmas oportunidades. Ali sofrendo. Mas eu saí dali com uma esperança. Que a palavra de Deus pode fazer a transformação daquelas vidas. Eu não saí sem esperança, eu saí com esperança. Saí triste e feliz. Triste pela situação atual e feliz porque eles estão ouvindo a palavra de Deus e o Senhor pode e vai fazer a diferença na vida deles. Mas aqui, neste casamento, terminam as esperanças. É o final, ponto final. Ou vai ou não vai. Então é de um casamento que nós estamos falando. Como a palavra diz aqui, uma festa que o rei fez para o casamento do seu filho. E a Patrícia falou, não é literal. E não é literal. Porque ela não vai casar de novo. Nem eu. Não é literal porque o nosso casamento já foi. Então ali estava representando a igreja. E nesses últimos 3 meses... eu devo ter ouvido mais de 50 palavras sobre casamento. Todas as palavras que me vêm falam sobre casamento. Ontem à noite nós fomos lá no evento, foi falado sobre casamento, sobre a noiva, sobre a igreja que representa, a noiva que representa a igreja do Senhor aqui na terra. Representa um casamento. Glória a Deus, que Deus não falou assim, olha, isso é para a sua igreja, porque vocês estão despreparados. O Senhor mostrou para nós a situação da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, e que nós fazemos parte. Então, é mais leve, porque se fosse uma palavra direcionada para nós, eu iria pregar, ia falar para todo mundo aqui, vir aqui e se arrepender dos seus pecados, porque eu não quero esse peso de sangue sobre as minhas costas. Porque tudo que tiver que falar, eu vou falar. Se um dia Deus me apontar e falar assim, ó, tem 6 aqui, 7 aqui, que não vão ser salvos, eu vou falar para os 7, para os 6, se precisar falar na frente de todo mundo, porque nós precisamos nos arrepender, e nós precisamos nos salvar, e precisamos salvar a muitos. Foi nós que Deus escolheu para falar do seu Evangelho. Não são os anjos que estão pregando, somos nós que estamos. Deus escolheu nós. Olha para o seu irmão, olha quem ele escolheu. Olha bem, olha para o seu irmão. Há uma responsabilidade sobre nós. Na palavra do Senhor, o Senhor não falou só os pastores, só os profetas, só os mestres. Não, somos todos os discípulos de Cristo, aqueles que querem ser discípulos de Cristo. Nós temos uma responsabilidade de pregar a verdade. E esse evangelho tem que ser pregado nesses dias, porque não é só para nós, é para a igreja. Então você vai pegar isso e você tem a obrigação de pregar que vai haver um casamento e muitos vão ficar fora. E eu falo isso com muito temor, não tem uma vírgula a mais e nem uma vírgula a menos daquilo que Deus me falou. A Patrícia até, eu fiquei triste porque o Daniel e o Pedro não estavam lá. O Daniel e o Pedro não tem nada a ver com o sonho. Então eu não vou nenhuma vírgula, Senhor, Daniel, Pedro, não tem. O Senhor mostrou o que tem que ser mostrado. E eu falei para ela, os nossos filhos estão salvos, porque eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém. E estão nos caminhos do Senhor. Se eles se desviarem dos caminhos, eles podem correr o risco.
Porque ninguém vai ser salvo porque o pai é pastor. Ninguém vai ser salvo porque a mulher é uma mulher de oração. A salvação é individual e você tem o livre arbítrio para escolher se você quer ou não quer. Se você quer seguir pelo caminho ou não quer seguir pelo caminho. Então isso é muito sério, e a partir de agora não é mais sério só para mim, mas sim para vocês pregarem, porque isso é para o corpo de Cristo. Isso está sendo gravado, vai para as mídias, pega essa gravação e mande para pessoas, e fala: como é que está a tua igreja? Passa isso aqui para a sua igreja, isso é necessário. As pessoas hoje estão buscando muito palavras de motivação. Isso vai te motivar, vai te motivar. Sabe o que vai nos motivar? É a esperança do Senhor. É isso que tem que nos motivar. A esperança de ir para o céu, a esperança de transformação de vida. É isso que tem que nos motivar. Esse é o caminho que nós precisamos seguir e caminhar nele. Então, este sonho foi do casamento. Cristo está voltando, nós querendo ou não, você acreditando ou não, Deus está enviando seu Filho para vir resgatar a noiva, que é a sua igreja, e está à porta. Jesus está à porta. Quando Jesus mostrou a parte do sonho, estou indo para frente, depois eu volto, mas a parte quando eu estou chegando, claramente o Senhor falou assim: ó, eu estou na porta. E pronto. Já dá para ver a poeira do carro. Irmãos, é seríssimo isso. É muito sério isso. O noivo está vindo. Eu perguntei para o Senhor: essa pessoa nós conhecemos? Conheço, é uma mulher. Conhecemos bem. Sabemos que é uma pessoa temente ao Senhor. E eu perguntei: Senhor, ela não vai ser salva? E o Senhor: não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque ela representa a igreja. Então ela não é ela. Não é a pessoa. Se ela vai ser salva ou não vai ser salva, isso eu não sei, não tenho esse poder. Mas não tem nada a ver com ela, ela representa a igreja. Podia ser qualquer pessoa. Alguém tem que aparecer ali no sonho. Ainda bem que eu, como coadjuvante do sonho, apareci representando Jesus, que é melhor, né? Essa pessoa não. Mas se eu for pôr minha mão no fogo, eu colocaria por essa pessoa. Eu creio que ela está salva. Mas ela está representando a igreja. E aí o Senhor colocou para mim que ela está representando a igreja, uma parte da igreja, né? Porque alguns acham que estão prontos. Ela representa alguns que acham que estão prontos, mas que no último dia estarão lá, neste casamento. E o Senhor vai falar: que vestes são essas? Que vestes são essas? Irmão, não dá para chegar nesse casamento de qualquer jeito, com a vida toda estourada, voltando para o pecado que o Senhor nos libertou. Não podemos fazer isso. E temos que alertar aqueles que você vê, porque se você vê e não fala, você está pecando. A palavra diz que tudo aquilo que a gente pode fazer e não faz é pecado. Então existe uma responsabilidade de nós abrirmos a nossa boca, porque seremos cobrados por isso. Porque tem pessoas que acham que estão sendo salvas. E cabe aí uma atenção nossa. Não, o problema é dele, não vai entender. Não tem vai entender, não vai entender. Nós temos que ser uma boca profética nessa nação e nas outras nações. Nós temos que falar a verdade, não temos medo disso. Não importa, Jesus não falou assim: olha, fala só para aqueles que você achar, que você sentir. Não, fale para todos. O Senhor não falou só para a gente falar quem é nosso amigo, quem vai aceitar, mas Ele não vai aceitar, não interessa se vai aceitar ou não vai aceitar. Nós falamos.
Você soltou a verdade. Jesus está querendo que nós não sejamos mais omissos. Então essa pessoa representa uma pessoa, pessoas que estão dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, que foi convidada para a festa, que está se preparando para a festa e que vai estar lá no dia do casamento. E o Senhor vai falar: arreda-te, eu não conheço você, você não está vestido. E muitos vão falar naquele dia, a palavra diz e nos alerta: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Se não tivesse essa palavra na Bíblia, eu ficaria mais tranquilo, principalmente com alguns que eu conheço. Mas existe esse alerta na palavra. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero estar com as vestes certas na vinda do Cordeiro. Amém? Deseje isso. Deseje que haja no teu coração arrependimento, que você tenha um coração humilde, que na tua mente não passe agora assim, ó, coitado dos meus irmãos, coitado dessas igrejas que estão. O coração humilde fala assim: coitado de mim. Senhor, se tem algo ainda que eu preciso mudar, se está faltando a gravata, se está faltando lustrar o sapato, se está faltando colocar uma meia nova, se está faltando cortar o cabelo, às vezes não é nem pecado, mas às vezes é omissão, às vezes é a gente lavar as mãos. Amém? Então, alerta para isso. A bagunça no quarto, eu nem lembrava, nem perguntei para o Senhor me falou. O Senhor falou assim que a bagunça do quarto, o quarto era daquelas irmãs que estavam mal vestidas, né? O Senhor me mostrou e falou assim: a bagunça do quarto é uma parte da minha igreja aqui na terra. Está dessa forma, uma bagunça, está bagunçada. E a bagunça, não preciso aqui ficar falando, nós podemos ficar aqui o dia inteiro falando sobre bagunça, mas ela está bagunçada. E aí entra no sonho da Fran, que pelo sonho dela ficou claro que há pecado, principalmente no altar. Há pecado no altar, é óbvio que é pecado nos membros, porque eu estou ensinando algo errado, estou dando um exemplo errado. E também fala muito de religiosidade. Deus me revelou o teu sonho, e graças a Deus que Deus revelou para ela e para mim também, que também não era para Viva, né? Você até me falou: não, eu tenho o sentimento que não é para Viva, e não era mesmo, é para o corpo de Cristo. Mas eu não estou pregando para o corpo de Cristo lá, o que está lá fora, eu estou pregando para o corpo de Cristo que está aqui, para nós nos examinarmos e para nós olharmos para nós mesmos em duas situações que eu vejo. A primeira é como eu estou. Como eu estou. A segunda é como os que vivem comigo estão. E eu estou assistindo e não estou fazendo nada. No sonho da avó, posso? Na frente, posso? No sonho da Fran, existia um pecado bem aberto, bem feio no altar, e tinha muitos pastores tomando ceia, assistindo, como se nada tivesse acontecendo. Então é muito sério isso. É muito sério. Então a bagunça do quarto é como está a igreja, uma parte da igreja hoje. Tem uma parte do corpo de Cristo que está se ajustando. Existem remanescentes. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos nos arrumando, que há sinceridade aqui. Eu creio de todo o meu coração. Mas eu creio que nós estamos nos arrumando, não estamos arrumados.
Estamos nos arrumando. Já é algo bom. A moça que estava almoçando, o Senhor me falou que são muitos que estão na casa do Senhor, que existe um ministério, que existe uma unção, que existe dons, e eles estão não fazendo nada porque tem muitas outras prioridades. E isso fala na parábola do semeador, isso fala aqui no versículo 5. Porém eles, não fazendo caso, Patrícia falou assim, ó, está na hora, comendo, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então tem pessoas hoje que receberam talentos, receberam dons do Senhor, estão cheios da palavra do Senhor, estão cheios do ensino do Senhor, já tem tudo para ir para frente, para falar, para fazer, para frutificar no corpo de Cristo, e estão ali tranquilos. Eu tenho meu negócio, eu tenho minha família, eu tenho isso. Eu não estou dizendo que você não deve cuidar da sua família, não deve cuidar do seu negócio. Todos aqui sabem claramente como eu penso disso. Tem que ter equilíbrio nas coisas. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar dos seus negócios. Você... Não pode se tornar uma desculpa. Mas isso não pode se tornar uma desculpa. E existe na palavra prioridade. E a prioridade não são os nossos negócios. A prioridade não é a nossa família. A prioridade não são os nossos filhos. A prioridade não é a nossa esposa, não é o nosso marido. Porque naquele dia vão ter mães que vão estar com seus filhinhos e falar assim, mas eu estava cuidando dele aqui, ó Senhor. Ficou. Senhor, aqui olha quanto dinheiro está dando no meu negócio e eu dou dízimo. Senhor, eu dou dízimo mais que todo mundo junto na igreja. 70% da arrecadação do dízimo da igreja é meu. Por isso que eu estava trabalhando tanto para o Senhor. O Senhor falou, ficou. Mas cada um sabe qual é a sua prioridade. Muitas vezes Deus vai falar assim, ó, a tua prioridade é que esse teu negócio gere coisas para o reino. Aí você vai para o seu negócio. Só cuidado com desculpa. Tenha certeza disso. Cuidado com desculpa. De não usar isso como desculpa. Deus não falou isso. E você usa como desculpa. Inclusive paga para isso, para ficar tranquilo. Porque eu já vi e Deus já me revelou muitas coisas. Até não aceitei coisas. Porque Deus falou assim, ó, não deixe ele te comprar. Não deixe tentar comprar a igreja. Porque eram pessoas que estavam usando de desculpas. E para ter desculpa para o seu coração, pegavam muito dinheiro e falavam assim, está aqui, ó. Eu posso ajudar porque Deus tem me dado isso. Tá? Não, teu dinheiro não. Não é uma regra. Mas nós temos que cuidar. Para que isso não seja desculpa. Filho pequeno, a mãe tem que cuidar. Claro que tem que cuidar. E a gente sabe disso. E sabe de importância. Agora, não use isso como desculpa para não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém. Com uma mão você cuida, com a outra mão você ora, você faz a obra do Senhor. E a única forma de saber isso é ouvindo a voz do Espírito Santo, é tendo um coração aberto, um coração ensinável, porque o Senhor nos dá chance, o Senhor dá sonhos, o Senhor põe pastores, o Senhor põe profetas, e o Senhor vai lá e fala para o meu servo que ele está errado. Você vai lá e fala, vai outro e fala, vai outro e fala. Daí o pessoal abre uma, como é que eu faço? Não, essa igreja, muita gente fala, vou para outra igreja. Daí chega na outra igreja, um fala, outro fala, daí vai para outra igreja. De repente se afasta dizendo que é melhor ele ficar em casa. E foge. Irmãos, é hora de enfrentar. Em frente. Se um profeta vem te dar uma palavra e você não aceita, você fala assim, eu não aceito essa palavra. Eu não aceito, isso não vem de Deus, eu não aceito. Chama o profeta e fala, eu não aceito isso aqui. Vamos chamar outro profeta, o que você acha? Eu acho que esse profeta está certo. Eu também não aceito, vai para o outro. O problema é com você daí. Mas não
Dê a desculpa que, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Vá buscar mais oração, vai buscar na palavra. Se você não aceita, tem que buscar, até ter a certeza de que o que você está fazendo está correto, de que o que você está fazendo é o propósito de Deus na terra para a sua vida. Porque nós temos que ter isso, senão nós vamos ficar. O Senhor está nos avisando toda a igreja: vai haver um casamento, o noivo está aí, não percam tempo, ouçam a voz. Eu enviei o meu Espírito Santo para ensinar todas as coisas para vocês, e não vai ter desculpa. Senhor, mas eu não sabia. Por que não buscou o Senhor? Porque você busca o Senhor e Ele fala: achegai-vos a Deus, como o pastor Silva falou, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A palavra diz: buscai e achareis. Não vai ter nenhum com desculpa, porque todos aqueles com coração humilde, porque o soberbo Deus resiste, não vai ouvir nada de Deus, vai fazer as coisas por si, na força do braço, e vai ficar. Mas o humilde de coração, se ele buscar, ele vai achar, porque Deus não brinca, Deus não é um homem para mentir. Então, se Ele falou que vai nos dar a direção certa, Ele nos dá. E você vai saber a hora que é para cuidar do seu filho, a hora que é para trabalhar, a hora que é para ajudar, a hora que é para estar num evento, a hora que não é para estar num evento. E cada vez o caminho fica mais estreito, e você tem mais dependência do Espírito Santo, porque as trevas estão ao nosso derredor, tentando fazer uma confusão, tentando te desviar do caminho, e nós precisamos ficar firmes, confiantes naquilo que Deus tem para nós, e em paz e tranquilo. Então essa moça almoçando são aqueles que falam: olha, agora eu não tenho tempo. Irmãos, por favor, eu peço para vocês, por favor, compreendam, como diz a palavra: aqueles que têm ouvidos, ouçam. Compreenda isso que eu vou falar. Não pense que prioridade é estar na igreja. Agora, depois dessa palavra, eu não perco um evento, eu não perco um grupo familiar, eu não perco uma quarta de ensino. Isso tudo é muito importante, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de direção de Deus para a sua vida. Grupo familiar é uma bênção e nós temos que participar. Mas não pense que se você participar do grupo familiar, vir aqui domingo, vir na reunião de ensino, ajudar a lavar as cadeiras, que foi uma bênção, viu, Marcos? E obrigado a todos que lavaram, que isso é uma bênção, uma bênção. Unidade entre os irmãos, foi muito bacana. Eu não estava aqui, mas eu vi pelas fotos e o Pedro me falou. Foi uma bênção. Mas não pense que por fazer as coisas, por vir, você vai estar convidado e bem vestido naquele dia. É importante, muito importante, mas eu estou falando de coração, de ser. Eu estou falando do coração humilde, arrependido, e um coração que ouve a voz do Espírito para saber o que eu devo fazer. Cuidado com as desculpas. Não vou lavar a cadeira, Deus mandou você lavar a cadeira, mas eu não vou, porque vou ficar orando, vou ficar aqui no meu... E você dá desculpas para vocês. Para Deus não tem desculpa. Para pastor tem desculpa, para líder, para empresário, para o teu chefe. Para Deus não tem desculpa. Ele já te ensinou. Tenha um coração humilde, busque e achareis. O que você pedir eu te dou. Ele já falou. E aí Ele dá. Então não tem desculpa. O que falta é nós buscarmos mais a Deus, orarmos mais, ouvirmos mais a voz do Espírito Santo. E você pode ouvir a voz em sonho, em visão, a palavra, a voz de um pastor, a voz de um mestre, a voz na adoração. Deus falou hoje na adoração, e muito. Então tem várias maneiras de ouvir a voz.
Quando você ouvir alguma coisa que você não gosta, cuidado para não tapar o ouvido. Muitas vezes é para nos preparar, para nos alertar. Essa palavra é um alerta. Jesus está voltando. E os familiares em outro hotel, essa é a parte mais triste que eu falei para a Patrícia. Essa é a parte mais triste. Aqui representa muitos dos nossos. E também não é literal, não são os parentes da Patrícia, apesar que eles estão incluídos também. E os meus também, viu, mãe? Os nossos também. Muitos dos nossos, do nosso sangue, estão num outro hotel. Não sei quem vai vir lá nesse hotel. Não é o noivo não vai nem passar perto de lá. Estão tranquilos. Ouviram dizer que vai ter um casamento. Todos os caminhos levam a Deus. Deus é bom. Jesus é maravilhoso. Vai ter misericórdia de mim, vai ter piedade. Todos os caminhos levam ao Senhor. Todos nesse hotel estão falando isso. Vou ter uma outra vida, vou ter uma outra chance. Eu vou melhorando, vai mudando. Eu vou nascendo de novo e eu vou melhorando a cada dia. Muitas filosofias estão pregando isso. Eles vão ficar, não tem chance, não vai nascer de novo. Você só nasce de novo uma vez. Você nasce uma vez da sua mãe e você pode nascer de novo do Espírito. Quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração a Cristo. Amém? Eu anotei aqui. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Por quê? Eu já falei alguns porquês, mas eu quero saber, eu quero ouvir de vocês. Pelo menos 3 ou 4 porquês que foi dado esse sonho para nós. A moça que estava comendo, a gente pode procurar em outras palavras da Bíblia a representação dela. Na verdade, nós somos a noiva de Cristo, mas também somos os amigos do noivo. Então são aqueles que são os amigos do noivo, ou seja, os amigos de Jesus, e estão dormindo ao invés de ajudar a igreja, a noiva de Cristo, a estar preparada para o casamento. Né? Da mesma forma como Esther, uma noiva, foi preparada pelo eunuco, teve todo acesso a tudo que ela precisava para estar preparada diante do rei, esse eunuco ele fez o papel certo do amigo do noivo. E eu vejo que deveria arrumar a pessoa da crise, e a igreja como amigo de hoje não está ajudando a si mesma e a igreja a se arrumar para o casamento. Outra coisa, quando foi falado a respeito das vestes, as primeiras vezes que eu li a palavra eu não entendia da pessoa ser julgada por não estar apropriada para um casamento. Segundo as fontes que eu procurei, as vestes eram dadas, ou seja, não tinha desculpa de você não estar pronto, porque todo mundo tinha acesso às vestes. E nós também temos acesso às vestes necessárias para estarmos presentes num casamento. Isso é dado pelo Espírito. Amém. Por que mais? Vamos lá, quero ver os outros. Que é o tempo da gente estar. Fala. Porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. Deus está nos avisando isso porque Deus nos ama. Porque Deus quer que todos nós estejamos lá com as vestes boas. Os bons e os maus. Os bons entre aspas, porque bom é só Deus. Mas Ele nos ama. Fala assim, Jesus me ama. Jesus me ama. O Pai me ama. O Pai me ama. Irmãos, o Pai corrige aquele que Ele ama. E é necessário algumas correções. Mais uma. Acredito que o Senhor está despertando a igreja para compreender os tempos e as estações. Nós precisamos saber, como igreja, para onde nós estamos indo, o que vai acontecer no final. Eu acredito que a gente tem que buscar ler Apocalipse, ler Daniel, ler os livros e estar crescendo nesse conhecimento, porque não adianta nada, a minha vida, eu estou em santidade e tal, mas eu não estou compreendendo o que está acontecendo, porque o Espírito Anticristo vai vir, o engano vai vir, nós precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus para não sermos enganados, mesmo tendo uma vida que busca o Senhor, podemos ser enganados ainda, o Senhor fala na palavra, então assim, para a gente não ser enganado, a gente precisa entender o fim.
Então acho que é uma busca tanto coletiva enquanto igreja, mas é uma busca individual também. Amém. Amém. Na mesmo pensamento dela ali, ó, tinha as duas moças lá que estavam ajudando, que eram para ajudar ela a fazer a maquiagem, né? Só que elas não ajudaram. Então o que é o sinal? A gente não precisa depender dos outros, né? Às vezes depende da gente mesmo se preparar para o Amém. Amém. Deus quer nos usar mais. Amém. Deus quer nos usar mais. Porque não podemos estar distraídos. Não podemos estar distraídos. Olha quanta coisa, irmãos. Olha quanta coisa. Pastor, também na figura das duas meninas que chamaram a pastora de pastora, então ela entendia que representava a igreja, o Senhor deu essa revelação para o pastor, me veio muito da questão daquilo que a Mãe acabou de falar, das distrações, da gente entender que o contexto que a gente está vivendo, porque como o pastor falou assim, é para Viva, mas é para o corpo de Cristo, né? E essas meninas para mim foi bem forte, que representa essa cultura do mundo que está dentro da igreja, que está entrando para a igreja, ou seja, eu participo das coisas do mundo, mas eu estou na igreja, então eu sou salva. E quando a pastora Patrícia falou da bagunça, querendo ou não, ela foi acordada no natural, ela não teve tempo da continuidade, mas ela usou daquele espaço, tomou banho novamente naquele lugar. O que eu entendi daquilo? Que aquele lugar estava uma bagunça, mas ela tinha que ser resgatado. Um tempo que a gente está vivendo é de resgate, de redimir aquilo que o inimigo deturpou e trazer novamente para a igreja. Isso eu falo de todas as coisas que o inimigo está fazendo na festa, por exemplo. Elas estavam representadas com uma arte, a pastora Patrícia entendeu como carnaval, de redimir a música, de redimir a cultura, porque a palavra é clara, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Amém. Contexto que eu estou vivendo, não use mais isso, é o contexto que Deus tem para esses tempos. Eu tenho que me inserir num contexto maior, que é do que Deus está fazendo aqui na terra nesses tempos. Não tem mais contexto individual, não existe isso, irmãos. Isso é para quem vai ficar. Qual é o contexto? Como eu faço parte desse contexto maior que o Senhor está fazendo nesses dias? Busque isso, procure isso, estude isso. Por isso que a Mai falou que é importante, nós vamos entrar, nós temos estudado isso, a questão do fim dos tempos, nós vamos falar sobre isso, para podermos nos contextuar nisso aí e sabermos como nós podemos nos colocar nisso. Amém? Amém. Glória a Deus. E mais um alerta que o Espírito Santo está me soprando agora. Quem é mãe aqui, de filhos pequenos? Quem é mãe? O Espírito Santo está falando para mim, nesse ouvido aqui. Presta atenção no que eu vou falar. Os filhos de vocês, é uma responsabilidade de vocês colocarem eles agora no reino de Deus, no ensinamento do Senhor. Então cuidado com muita brincadeira, muito jogo. Eu vejo assim às vezes alguns chegando na igreja, a gente está falando a palavra, está na adoração, e eles estão ali com celular, com brincadeira, e os pais não estão nem aí. Irmãos, o tempo passa assim, ó, e quando vê, você vai lá naquela palavra, quando a criança ensina ele para que não se desvie. Então o Senhor já está avisando já, tome cuidado com os seus filhos, use de disciplina. Mas ele não, vai, porque se você não fizer isso agora, você vai chorar depois. O Espírito Santo me falou isso agora. Eu não sou de ficar repreendendo mãe nem pai aqui, mas eu fiz isso e a Patrícia fez isso. Talvez sozinho, se fosse uma mulher igual eu, não faria, mas a Patrícia me ajudou de ser um coronel lá em casa, e por causa disso eu estou vendo frutos na minha vida, e eu não quero que ninguém, nenhum rapaz, nenhum menininho, nenhuma menininha se perca nessa igreja, porque não teve disciplina dos seus pais, porque é sério o que nós estamos vivendo, é sério o que nós estamos passando, e quem vai ter filho já se alerte. Aleluia. Viu, Thiago? Aleluia. 3 meses, eu vi desenhos com crianças. Eu posso falar sério, não deixe os filhos dele desenham mais.
é impossível. É satânica, maligna, é direto, é malicioso e é do inferno. Não é possível, com tranquilidade. Pode ver um pouquinho, você vai ver coisas que você não acredita que tem lá. E é muito bem apresentado, bem colocado, bem claramente, esteticamente, bem colocado, artisticamente, mas é do inferno, é maligno. Vigia, cuida do desenho, cuida das amizades, cuida da música. Nós vamos até fazer um estudo sobre música. Cuida, tem músicas absurdas, cantores que são totalmente de Satanás e entrando nos nossos lares. Amém? Nós vigiarmos é uma urgência. É uma urgência nós anunciarmos para a nossa família. Não pense, queridos, que da forma que a nossa família está, elas vão ser salvas. Não, eu não posso me iludir que das formas que as minhas irmãs vivem, elas estão salvas. Eu não posso me iludir. Eu tenho que entender que há uma urgência. Eu preciso ir lá e pregar o evangelho e falar: vocês não têm mais tempo a perder. Ou vocês querem ou vocês não querem. E vocês têm que saber o que vocês estão perdendo, para onde vocês estão indo. Então, queridos, não vamos nos iludir pensando que a nossa família está salva, que Deus é amor, é minha família, do jeito que está tudo certo. Nós temos uma urgência com a nossa família e falar: vocês precisam ouvir sobre Jesus e mudar a vida de vocês verdadeiramente. Amém? Um homem de Deus, Emerson Silva, e a Gelva, que é sua esposa, uma mulher de Deus, nos abençoaram hoje. E eu gostaria de orar por eles. Nós temos nos aproximado no Café de Pastores. Nós temos o Café de Pastores aqui da regional do Boqueirão, Xaxim, Vila Álvaro. Tem sido uma bênção. E esse aqui é um homem de Deus, que nós devemos abrir nossas portas e caminhar juntos. Amém, pastor? É isso que eu tenho sentido no coração. As portas estão abertas e queremos orar por eles. Pediria que os pastores estivessem aqui junto, as pastoras, por favor, assistam-me. Venha, Rodrigo, você que é o ministro do louvor também. Vem aqui todos. Pai, nós queremos estender a destra da comunhão para os nossos irmãos, entendendo que o Senhor aproxima os companheiros de jugo, aqueles que vão andar ombro a ombro, estão queimando com o mesmo fogo. E, Senhor, nós queremos abençoá-los, Senhor, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, com autoridade, Senhor, com unção fresca. Liberamos sobre a vida, o ministério deles, unção fresca do alto, Pai, para que eles possam ouvir com clareza o que o Espírito está dizendo e possam liberar nas suas vidas, nas suas casas, através das suas canções, Pai. Senhor, nós liberamos sobre a vida dele, Pai, a abundância de amor e graça, Deus, que ele possa carregar a abundância de amor e graça onde ele for, Senhor. Senhor, o Espírito de santidade sobre eles, Pai. Senhor, nós agradecemos porque você tem levantado na cidade homens que continuam diante da sua presença, Senhor. Homens que adoram no secreto. Homens, Deus, que levantam canções que talvez só você escute, Senhor. Senhor, é assim que nós abençoamos a vida dos seus filhos, para que a autoridade venha sobre eles e eles possam, Senhor, interferir, ter jurisdição para trazer mudança na cidade, Pai. Que os seus anjos estejam postados quando ele adorar, Deus, e que recebam ordem do Senhor toda vez que a adoração subir através da vida dele. Que ele possa, Senhor, estabelecer um trono de louvores onde você se assente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome da igreja, obrigado, viu, por vocês nos abençoarem. Realmente foi uma bênção o louvor.